Olá pessoal, e bem-vindos a este novo episódio de O Inexplicável, o Natal está chegando. Como antigamente, a noite de 24 de dezembro era ideal para contar histórias de presenças sombrias. Reúno vocês aqui diante da lareira para contar algo. 7 histórias de fantasmas muito especiais. Existem histórias de fantasmas que simplesmente assustam, e depois há relatos que mudam a vida das pessoas para sempre. Testemunhos tão incríveis que acabam nos tribunais, nas crônicas locais e até mesmo nos registros históricos. Histórias em que os fantasmas não se limitaram a aparecer de repente, eles deixaram consequências reais. Neste episódio, apresento 7 casos documentados de encontros com o desconhecido que impactaram a vida dos envolvidos. Alguns desses episódios podem ser verificados nos arquivos legais, outros ainda ressoam hoje nas páginas da história. Preparem-se, porque o que vocês estão prestes a ouvir desafia a lógica e deixa muitas perguntas sem resposta. Booty contra Barnaby? Imaginem a Inglaterra do século XVII. É 1687, uma época suspensa, em equilíbrio entre dois mundos. De um lado, a nascente ciência moderna, do outro, superstições, medos atávicos antigos e a convicção de que o invisível ainda podia interferir na vida dos homens. As leis do reino começavam a tomar uma forma mais racional, mas os tribunais ainda eram lugares onde, às vezes, o sobrenatural ainda conseguia ser ouvido, se é que podemos dizer assim. E foi justamente nesse contexto que nasceu um dos casos mais estranhos e inquietantes já registrados na história da jurisprudência inglesa. Se não estivesse oficialmente registrado nos arquivos da Corte do Banco do Rei, de 1688, este caso pareceria apenas uma lenda de lareira. O nome oficial era Booty contra Barnaby, mas todos o lembravam de outro jeito na época. O caso do julgamento do fantasma. Que iniciou em 15 de maio de 1687. O capitão inglês Barnaby estava viajando pelo Mediterrâneo com seu navio, ancorado perto da ilha vulcânica de Stromboli, na Itália. Era uma tarde tranquila, o mar estava calmo e parte da tripulação, cerca de 30 homens, tinha ido para o interior caçar coelhos nas encostas do vulcão. Então algo aconteceu na Rocha Negra, escura como carvão, apareceram 2 figuras correndo. Uma estava na frente, cambaleando como um homem tomado pelo terror, a outra o perseguia de perto. Uma silhueta escura, completamente envolta de preto, silenciosa, implacável. Capitão Barnaby observou a cena por alguns segundos intermináveis, depois sentiu um frio percorrer sua espinha. Sim, porque reconheceu que o homem que estava fugindo era o Sr. Booty, seu vizinho, um comerciante respeitável de Gravesend, na Inglaterra. Os dois continuaram correndo em direção à cratera fumegante do vulcão e então, de repente, desapareceram engolidos pelas chamas. Barnaby ficou paralisado e não foi o único. Todos os homens presentes, 30 ao todo, juraram ter visto exatamente a mesma cena, o mesmo rosto, as mesmas roupas, a mesma perseguição infernal. Meses depois, quando o navio retornou à Inglaterra, o capitão ficou sabendo de uma notícia chocante. O Sr. Booty havia morrido, e morreu exatamente em 15 de maio de 1687, na mesma hora em que ele e sua tripulação o viram correndo em direção ao fogo de Stromboli. A notícia se espalhou rapidamente. Segundo Barnaby, o que viu não podia ser um homem de carne e osso. Era o espírito de Booty, perseguido por uma entidade sombria, talvez o próprio diabo, sendo arrastado para o inferno para pagar uma dívida desconhecida. A história virou lenda, mas nem todos estavam dispostos a aceitá-la. A viúva Booty, indignada e furiosa,
decidiu levar o capitão ao tribunal. A acusação era muito grave: difamação após a morte. Segundo ela, contar que o marido havia sido visto correndo em direção ao inferno significava manchar sua honra, mesmo após a morte. O caso chegou até a King's Bench, o tribunal mais alto do reino, uma sala solene, juízes de toga, e nas mãos do capitão Barnaby, um diário de bordo onde cada detalhe do ocorrido havia sido anotado com precisão. Barnaby não estava sozinho. 30 homens de sua tripulação declararam sob juramento que viram a mesma aparição idêntica, o mesmo homem, as mesmas roupas, o mesmo momento. No final, o veredito foi pronunciado e deixou todos sem palavras. De acordo com o tribunal, 30 testemunhas não poderiam estar erradas. O avistamento foi considerado credível. Relato verdadeiro, Barnaby foi absolvido e a Sra. Butch perdeu a causa. Em 1688, um tribunal inglês reconheceu oficialmente que um fantasma foi visto. Uma sentença absurda aos olhos dos céticos, inquietante e ainda assim real, ainda hoje preservada nos registros oficiais da lei inglesa. Um episódio que faz sorrir e tremer ao mesmo tempo, porque talvez pela primeira e única vez na história, um fantasma venceu no tribunal. O fantasma de Russell Colvin. Em maio de 1812, em Manchester, Vermont, Russell Colvin desapareceu sem deixar vestígios. Sem explicação, sem pista, só silêncio. As suspeitas começaram a recair sobre quem mais o detestava: os irmãos Jess e Stephen Bourne, cunhados de Colvin. Por 7 longos anos, o mistério permaneceu sem solução, até que surgiu uma história incrível. O tio de Colvin, Amos Bourne, começou a ter sonhos recorrentes, inquietantes e muito vívidos. E nos sonhos aparecia o fantasma de Russell, que dizia não ter simplesmente desaparecido, mas sim ter sido vítima de um assassinato. E não só. No sonho, ele guiava Amos até um velho porão na fazenda dos Bourne, indicando onde estariam escondidos seus restos mortais. Quando investigaram, as autoridades não encontraram corpos, só alguns objetos de Colvin. E pouco depois, um cachorro encontrou fragmentos de ossos em outra parte da propriedade. Portanto, a hipótese de assassinato não era apenas uma suposição. Os irmãos Bourne foram imediatamente presos. A princípio, juraram não ter nada a ver com o assassinato, mas, submetidos a interrogatórios violentos e coercitivos, acabaram cedendo e confessaram. A justiça parecia prestes a ser feita. Prisão perpétua para Stephen, forca para o outro. No entanto, algo não batia certo. Investigações mais aprofundadas trouxeram à tona um fato que mudava completamente o rumo da situação. Os ossos encontrados pelo cão farejador não pertenciam de forma alguma a Colvin. A reviravolta final ocorreu em dezembro de 1819, quando uma testemunha afirmou ter visto Russell Colvin vivo e bem em Nova Jersey. Como a sentença já havia sido pronunciada, esses novos elementos foram de certa forma ignorados. Mas pouco mais de um mês antes da execução de Stephen Colvin, ele apareceu em carne e osso voltando para Manchester. Nesse momento, os irmãos Bourne foram finalmente inocentados. Verdade revelada, caso inacreditável. Isso nos leva a refletir sobre o poder dos sonhos e o inconsciente. Talvez Hammonds não estivesse só imaginando. Os sonhos podem ser um canal para o desconhecido, uma ponte entre o que vemos e não compreendemos. Isso não garante que sempre mostrem a realidade. E se não fosse pelo simples fato de que Colvin decidiu voltar atrás, um homem teria morrido por causa de uma simples visão noturna. O fantasma de Hammersmith. Londres, inverno de 1804. As ruas de Hammersmith estão mergulhadas na escuridão, iluminadas apenas por lanternas trêmulas. Cidade habituada ao medo, furtos, miséria e noites silenciosas quebradas por passos desconhecidos. Mas desta vez é diferente. Desta vez Londres tem medo de um fantasma. Há semanas, um boato inquietante circula.
Uma figura de branco vaga pelos becos, surge de repente, assusta os transeuntes e some. Uns falam de um espectro, outros de uma alma condenada. A lenda cresce tão rápido que vira realidade coletiva. A tensão explode quando uma mulher grávida conta que foi atacada pelo fantasma. 2 dias depois ela morre. Não importa se não há provas concretas, o agente de Hammersmith é a confirmação definitiva. O fantasma existe e é perigoso. Patrulhas armadas e vigilantes improvisados percorrem as ruas à noite, prontos para defender o bairro do que não compreendem. Entre eles está Francis Smith, oficial da CISI. Na noite de 3 de janeiro de 1804, Smith vê uma figura se aproximando dele, vestida de branco, que responde aos avisos. Para Smith não há dúvidas. É o fantasma de Hammersmith, então, sem pensar muito, ele atira. A figura cai no chão. Mas não era um espectro de jeito nenhum. Thomas Millwood, um simples pedreiro, culpado apenas por usar roupas brancas para trabalhar. A Inglaterra segue chocada. O medo pode ser uma justificativa para o assassinato? Durante o julgamento, detalhes perturbadores vêm à tona. Mais testemunhas relatam já terem fugido em pânico em Prada, ao ver Millwood vestido de branco. A lenda mudou a percepção da realidade. O júri queria inicialmente condenar Smith só por homicídio culposo. Quando o juiz os obriga a escolher entre culpado por homicídio doloso ou inocente, eles então o declaram culpado e o condenam à morte. E a partir desse momento, de repente, o fantasma de Hammersmith desaparece. Nenhum outro avistamento, nenhum outro testemunho, como se nunca tivesse existido, mas uma vida já havia sido tirada. Este caso não fala de espíritos, mas de algo talvez ainda mais assustador: a psicose coletiva. O medo compartilhado que se torna verdade, a lenda que mata um fantasma que nunca existiu, mas que mesmo assim tirou uma vida. O Homem Cinzento. O caso que estou prestes a contar para vocês é realmente incrível. É uma daquelas histórias que ficam entre a lenda e a realidade. Mostra os fantasmas não como entidades sombrias a temer, mas como algo a ser acolhido em nossas vidas. Confusos sobre o que acabei de dizer? Bem, prestem bastante atenção. Ilhapolis é uma pequena cidade litorânea na Carolina do Sul. Um lugar tranquilo entre o oceano e o silêncio, mas também um dos mais inquietantes e fascinantes da tradição americana. Há mais de 2 séculos, conta-se aqui a história de uma entidade que não grita, persegue ou aterroriza. Um fantasma que, segundo a lenda, protege. Chamam-no de The Grey Man, o Homem Cinzento. Os primeiros relatos datam até mesmo de 1822. Testemunhas relatam uma figura solitária de roupas cinzentas caminhando devagar pela praia, especialmente ao entardecer ou em noites de neblina. Ela não deixa pegadas, raramente fala e frequentemente desaparece diante dos transeuntes. Segundo uma das histórias mais conhecidas, o Homem Cinzento era um jovem apaixonado. Ele cruzava a costa para pedir à mulher que amava em casamento. Quando ficou preso nas areias movediças, temoriu. Desde então, seu espírito estaria condenado a vagar eternamente pela margem procurando o que perdeu. O que diferencia esse fantasma dos outros é o que ele faz. Em Paul's Island, ver o Homem Cinzento antes de um furacão é considerado um bom presságio, sinal de salvação. Quem o encontra, quem cruza seu olhar ou recebe seu aviso silencioso, é poupado da destruição. E por mais que possa parecer apenas uma lenda sem fundamento, existe um caso moderno, documentado, que fez até os céticos ficarem arrepiados. Setembro de 1989, o furacão Hugo, um dos mais devastadores dos Estados Unidos da América, está prestes a atingir a costa. Jimmy e Clara Moore, um casal de idosos, estão passeando perto de casa, na praia, e é então que vem uma figura cinzenta avançando lentamente pela beira-mar. Ele não os olha, não fala, mas sua presença é tão intensa que os faz, sem uma explicação real, se afastarem. Poucas horas depois,
Hugo atinge a Ilha Polis com uma fúria devastadora. Casas ao chão, bairros destruídos. Ao voltar, o casal descobre algo inexplicável. A casa deles está completamente intacta, tudo ao redor é destruição, mas o sobrado deles parece ter sido protegido por uma força invisível. Desde então, o homem cinzento deixou de ser só um fantasma e passou a ser visto como guardião, uma alma triste que não quer vingança ou medo, mas redenção. E talvez, enquanto o vento uiva e o oceano se revolta, ainda haja alguém caminhando na praia, não para assustar os vivos, mas para salvá-los. Lois Cottage. Em 1994, uma família inglesa aparentemente como qualquer outra decidiu mudar de vida. Andrew e Josie Smith se mudaram com seus 3 filhos para Lois Cottage, uma casa de arenito com séculos de idade, imersa no silêncio da vila de Upper Mayfield. Um lugar que no papel parecia perfeito, mas segundo o casal Smith, era um receptáculo de presenças sombrias. Pouco depois da mudança, começaram a ocorrer fenômenos paranormais, objetos que se moviam sozinhos, ruídos inexplicáveis, presenças fugazes vistas pelo canto do olho, sombras que pareciam observá-los no meio da noite. Mas o que Josie revelou depois vai além de um poltergeist. Certa noite, na cama, Josie contou ter sido atacada por uma presença invisível. Ela dizia que sentiu mãos a puxando, uma força tentando estrangulá-la e até mesmo violentá-la no quarto vazio. Incrível, mas para ela tudo era muito real. Investigando sobre a história da casa, a família ficou sabendo de uma lenda local, a de uma jovem leiteira que teria vivido ali séculos antes, estuprada e assassinada brutalmente. Para Smith não restavam dúvidas. Aquele espírito nunca havia deixado o Lois Cottage e estava cheio de ira, raiva, que descontava atormentando os membros da família. Assustados, o casal fugiu, mas a história não acaba com a porta fechada atrás deles. As antigas proprietárias, Susan Melbourne e Sandra Podmore, processaram o casal Smith por 3.000 libras, a última parcela do pagamento da casa. A resposta surpreendeu. Os Smith processaram as antigas proprietárias, alegando que a casa era assombrada e que esse fato foi ocultado na venda. Em 1999, o caso chegou ao Tribunal do Condado de Derby. No tribunal, os relatos pareciam de filme de terror, mas um elemento deixou todos sem palavras. O testemunho de um padre, o reverendo Peter McForn, chamado para abençoar a casa, declarou, sob juramento, que sentiu uma presença naquele local. Algo que ele não sabia explicar exatamente, mas que, segundo ele, não era de forma alguma fruto da sugestão. O testemunho do padre, no entanto, não foi suficiente e o juiz permaneceu cético. A sentença foi desfavorável a Smith, que foi obrigado a pagar 3.000 libras. Sem reconhecimento oficial da infestação, nem justiça no âmbito legal. Ainda assim, resta uma dúvida, pois o processo não comprovou nem a existência, nem a ausência dos fantasmas. O Lois Cottage ainda hoje mantém seu silêncio, um silêncio que talvez um dia seja interrompido pelas supostas presenças que habitam o local, e finalmente darão razão ao casal Smith. O fantasma de Coke Lane. Londres, inverno de 1762. Uma metrópole barulhenta, lotada, cheia de carruagens, fumaça e superstição. É uma cidade onde execuções públicas atraem multidões e jornais vivem de escândalos e boatos. Mesmo assim, nem Londres estava preparada para o que estava prestes a acontecer em uma rua estreita e anônima chamada Coke Lane, no bairro de Smithfield. Aqui surge um dos casos paranormais mais famosos da história. Não porque provou a existência de fantasmas, mas porque revelou o quanto a verdade pode ser frágil quando medo, vingança e sensacionalismo entram em cena. O caso teve origem alguns anos antes, quando William Kent e sua esposa Fanny se mudaram para uma casa em Coke Lane, alugada de um homem chamado Richard Parsons. No começo, tudo parecia normal, mas depois de apenas 6 meses a situação piorou e surgiu uma dura disputa financeira entre Kent e Parsons.
William havia emprestado dinheiro ao senhorio, mas Parsons se recusava a devolvê-lo. A relação se rompeu e Kent deixou a residência. Pouco tempo depois, Fanny morre de varíola, uma doença terrível, mas infelizmente comum na época. Nenhuma investigação ou suspeita. Pelo menos até janeiro de 1762. Foi nesse momento que William Kent se deparou com um artigo publicado no Public Ledger, um jornal muito famoso na época. Ao ler, ele ficou petrificado. Seu nome estava impresso preto no branco, associado a uma acusação monstruosa, o assassinato da esposa. De acordo com o artigo, Fanny não morreu de varíola, mas foi envenenada com arsênico. E a fonte dessa revelação não era uma testemunha qualquer, mas o seu fantasma. Richard Parsons dizia que o espírito de Fanny assombrava a casa da Cock Lane. Ele dizia que a mulher lhe apareceu em sonho e depois, durante misteriosas manifestações noturnas, revelou-lhe a verdade sobre sua morte, uma verdade que acusava diretamente Kent. Para provar tudo isso, Parsons organizou sessões espíritas. William Kent era convidado para sua antiga residência em um clima carregado de tensão. Quem conduzia a evocação era o reverendo John Moore. As regras eram simples. Faziam perguntas ao espírito e as respostas vinham em forma de batidas. Um golpe significava sim, 2 golpes significavam não, e cada golpe parecia contar a mesma história. Kent era culpado. A notícia explodiu como dinamite. A imprensa londrina mergulhou no caso e Cock Lane virou o centro de um caso midiático inédito. Multidões de curiosos se aglomeravam em frente à casa assombrada. As sessões espíritas se multiplicavam. Para muitos, o veredito já estava escrito. Um homem matou sua esposa e o fantasma dela pede justiça. Mas por trás da histeria coletiva, alguém começou a duvidar. Investigações mais aprofundadas levaram a uma descoberta surpreendente. Os golpes misteriosos não vinham de ninguém do além, mas sim do quarto ao lado. Elizabeth Parsons, jovem filha de Richard, foi pega batendo numa tábua de madeira escondida, fingindo o sinal do fantasma. O castelo de mentiras caiu rapidamente. Para limpar seu nome, William Kent levou Parsons, o reverendo Moore, a esposa de Parsons e uma empregada à justiça, acusando-os de conspiração. O tribunal reconheceu o engano, os réus foram condenados a breves penas de prisão e obrigados a indenizar Kent, mas a sentença não apagou o que havia acontecido. O fantasma de Cochrane não deixou uma casa assombrada, mas sim uma lição inquietante. Em certos casos, os fantasmas podem se tornar instrumentos poderosos de vingança, de manipulação da opinião pública, porque às vezes o verdadeiro sobrenatural não é aquilo que bate do além, mas sim a facilidade com que uma mentira pode se transformar em verdade. O fantasma de Greenbrier. Vamos encerrar este episódio com o caso mais famoso, inquietante e talvez o mais incrível de toda a história americana. Um caso em que um fantasma testemunhou do além e levou à condenação de seu assassino. Estamos na Virgínia Ocidental rural no final do século XIX. Em 23 de janeiro de 1897, Zona Heister Shue, de 23 anos, é encontrada morta em casa no condado de Greenbrier. A cena já começa com elementos estranhos. Quando o médico chega ao local, descobre que o marido de Zona, Erasmus Trott Shue, já havia movido o corpo. Ele a levou do andar de baixo para o quarto, a colocou na cama e, ainda mais estranho, a vestiu pessoalmente, enrolando um lenço em seu pescoço. Um gesto incomum, cuidadoso demais durante a visita de Trout, não permite que o médico examine bem o pescoço da esposa. Ele chora, se agita, abraça o corpo e fica sempre na frente dele. O doutor, sem poder realizar exames aprofundados, atribui a morte a um colapso cardíaco súbito. Caso encerrado, ou pelo menos assim parece. Nos dias seguintes, o comportamento de Trout fica mais inquietante. Ele muda de versão várias vezes, afirma ter encontrado a área e exibe uma dor teatral exagerada. E quem conhecia o casal começa a revelar alguns pontos inquietantes sobre o relacionamento deles. Aquele casamento não era nada feliz.
Mas nenhuma prova, ninguém, exceto uma pessoa, a mãe de Zona, Mary Jane Hister, consegue aceitar a morte da filha. Mas o que não faz sentido? E então acontece o impensável. De acordo com o seu relato, por 4 noites consecutivas, o fantasma da área aparece para ela não como uma sombra indistinta, mas como uma presença nítida, real. Nessa aparição, Zona revelou a verdade a ele. Ela diz que Trout era violento. Naquela noite começou uma briga e ele, cego de raiva, apertou as mãos ao redor do pescoço dela até quebrar suas vértebras cervicais. E para provar isso, conta Mary Jane, o fantasma da região gira a cabeça para trás, mostrando o pescoço quebrado. Mary Jane decide contar o que aconteceu, mesmo que aparentemente absurdo e fruto de uma visão. Ela vai direto ao promotor local e faz um pedido quase sacrílego para a época: exumar o corpo de sua filha contra todas as expectativas, o que as autoridades aceitam. Ao reexaminar o corpo de Zona, a verdade surge brutalmente. O pescoço estava quebrado, traqueia esmagada e vértebras cervicais fraturadas. Não foi ataque cardíaco nem morte natural, mas sim assassinato. Trunchell é preso e julgado. As provas materiais são fracas, quase todas circunstanciais, mas há uma testemunha que ninguém pode ignorar: a mãe. No julgamento, o advogado de defesa tenta desmontar o caso, ridiculariza Mary Jane, a pressiona e acusa a promotoria de inventar a história do fantasma. Mas ela não vacila, não muda uma palavra e não demonstra hesitação. Conta cada aparição, cada detalhe e cada noite. Com uma calma e uma convicção tais que a sala não pode fazer outra coisa senão permanecer em silêncio. O júri ouve e, incrivelmente, acredita nela. Trunchell é considerado culpado de homicídio e condenado à prisão perpétua no presídio de Moundsville. Ele morrerá lá apenas 3 anos depois, sem nunca confessar. E hoje, no condado de Greenbrier, uma placa histórica oficial lembra esse caso com uma frase de arrepiar. É o único caso na história dos Estados Unidos da América em que o testemunho de um fantasma levou a uma condenação. Coincidência, sugestão coletiva ou uma voz do além que se recusou a ficar em silêncio? A decisão difícil é de vocês. Sete histórias. 7 vidas mudadas por aquilo que não podemos explicar, fantasmas que se manifestam, vozes que sussurram segredos, presenças que ficam marcadas na memória. Isso nos mostra como a fronteira entre vivos e mortos pode ser tênue e quase invisível. Deixo agora uma pergunta aberta para vocês. E se um dia uma voz do além batesse à sua porta, você estaria pronto para ouvi-la? Me diga sua opinião em um comentário. O podcast O Inexplicável é original, escrito e dirigido por Luca Parrella, com design de Matteo D'Alessandro. Se gostou do episódio, curta, inscreva-se no canal e compartilhe com amigos. Um abraço e até o próximo encontro com o Inexplicável.